Olá, meu querido, minha querida, mais uma vez aqui com você, quarta-feira, Café to Tree, uma palavra do coração de Deus para a sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, diz que a palavra de Deus não está algemada. Você pode estar na sua casa, você pode estar aí meio recluso, sem poder sair, né? Mas saiba que a palavra de Deus, ela alcança você, porque a palavra de Deus está livre, ela não está algemada. Na semana passada eu li um texto, eu queria ler novamente. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 6 diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja que o apóstolo Paulo, ele não está negando aqui, ele não está desprezando, né, a existência da luta e da dificuldade, mas ele está extraindo desse tempo de luta e dificuldade o melhor de Deus para a nossa vida, para a vida dele e consequentemente para a nossa, porque ele está nos dando o conselho, ele está nos dando o caminho, né? Ele diz que a tribulação que produz a perseverança, que produz a experiência, que no final de tudo produz a esperança. Mas como essa esperança se estabelece no coração do ser humano? Quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração, quando o amor de Deus, através desse Espírito Santo, é derramado no nosso coração. Ou seja, ao fim desse processo todo, a minha oração pela minha vida, claro, e pela sua vida também, é que o amor verdadeiro de Deus seja derramado no seu coração, de uma maneira tão poderosa que você não seja mais a mesma pessoa. Por que esse amor de Deus é tão importante? Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele vai dizer o seguinte: nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, e juízo aí quer dizer crise, no dia da dificuldade, no dia de fato, daquele dia onde nós havemos de prestar conta, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme, aquele que está com medo, não é aperfeiçoado no amor. Esse é o objetivo de Deus, é que eu e você vivamos uma vida livre de medo, livre do tormento que o medo causa. E a única forma de vivermos livre do tormento, livres do medo, é conhecendo de fato o amor de Deus pela nossa vida. Quando nós temos acesso ao amor de Deus, quando sabemos o nível, o tamanho, a profundidade do amor desse Deus por nós, aí nós temos confiança, porque sabemos que aquele que criou todas as coisas, o Senhor do universo, o dono da nossa vida, aquele que é capaz de fazer, de doar a vida e também de tirar a vida, quando nós entendemos que Ele nos ama com uma consequência eterna, todo medo é tirado do nosso coração. Veja que o autor, ele diz o seguinte, que o autor da carta aqui aos Romanos, e também o apóstolo João, ele diz que esse amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a minha palavra para você durante esses dias é: não negligencie a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Busque através de louvor, busque através da leitura da palavra, busque através da oração, porque com a presença do Espírito Santo na sua vida, você será como aquela sarça que foi usada por Deus para chamar a atenção de Moisés. Nós sabemos, pelo texto sagrado lá do livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus estava para libertar o seu povo e ele vai levantar um grande libertador, que era Moisés. Diz o texto bíblico que Moisés estava trabalhando ali, cuidando das ovelhas do seu sogro ali no deserto, quando Deus decide chamar a atenção de Moisés através de uma sarça, de uma planta seca que pegava fogo no deserto. É interessante que não é algo incomum, uma planta seca pega fogo, mas aquela planta tinha uma característica ímpar, uma característica singular. Enquanto as outras sarças pegavam fogo pela sua própria secura, pela sua própria ausência de água e pelo excessivo calor do deserto, e se consumiam, obviamente, porque uma planta seca pega fogo rapidamente, ela se consome, ela desaparece e vira cinzas. Aquela sarça, aquela planta, tinha uma característica peculiar, ela
pegava fogo, mas diz o texto da palavra de Deus que ela não se consumia. E eu imagino que Moisés deve ter ficado ali muito tempo observando aquela sarça, observando aquele fenômeno sobrenatural daquela planta que pegava fogo, mas não era capaz de o fogo não era capaz de consumir aquela planta não virava cinza. Então, eu quero despertar o seu coração para esses dias cheios do Espírito Santo, nós sejamos como essa sarça. Em primeiro lugar, usados por Deus para chamar a atenção do mundo, para libertar muitas pessoas. Em primeiro lugar isso, que sejamos usados por Deus. E segundo, que em meio a essa dificuldade, a esse momento de escassez, a esse momento de aridez, a esse momento de ausência, né, de água, que vai nos proteger do fogo, mas que o fogo de fato venha, mas o fogo que venha seja o fogo da presença de Deus, seja o fogo do Espírito de Deus, e que a sua vida persevere, que a sua vida prevaleça, que você passe pelo fogo, mas você não se consuma. Amém? Então essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por mim, que em meio a esse fogo de tribulação que estamos passando, que em meio a este fogo de dificuldade que estamos passando, em meio a esse fogo de isolamento que estamos passando, que prevaleça na minha vida e na sua vida o fogo do Espírito Santo, que queima a nossa vida, mas não tem o objetivo de nos consumir. Pelo contrário, tem o objetivo de chamar a nossa atenção para Deus, chamar a atenção de muitos para Deus, e que você seja um instrumento nas mãos de Deus, queimando pelo fogo do Espírito, para chamar a atenção de muitos. E diz o texto bíblico que Moisés para e ele vê aquele fenômeno sobrenatural acontecendo e aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés para e no momento em que Moisés fixa os seus olhos ali, daquela sarça, o Senhor o chama pelo nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você será um instrumento nas mãos de Deus durante esse tempo, para que muitos ouçam Deus chamando os seus nomes, para que muitos ouçam Deus dizendo o seu nome. E ouvir Deus falar o seu nome, não há nada mais precioso na face dessa terra. Não há nada mais tremendo que um homem e uma mulher, uma criança, um idoso, um jovem possa ouvir e desejar conhecer, do que a voz de Deus chamando o seu nome. E diz o texto que Moisés ouve Deus chamar o seu nome, Moisés, Moisés, e Deus inicia ali com ele um relacionamento de muita intimidade, de uma conversa face a face, e Deus começa a direcionar Moisés, a ensinar acerca de Moisés, acerca de si para Moisés, e Deus olha para ele: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Que você possa, nesse tempo, ser usado por Deus como aquela sarça, como alguém de uma manifestação poderosa, sobrenatural, aonde o fogo vai vir, mas se o fogo que vai vir sobre você não é o fogo que nós temos visto por aí, que está consumindo as pessoas, o fogo da solidão, o fogo do medo, o fogo do desespero, o fogo da angústia, mas o fogo do Espírito, e você não será consumido por esses dias. Pelo contrário, você servirá de algo sobrenatural na vida de muitos que estão precisando ouvir a voz de Deus chamando o seu nome. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, glorificando o teu nome, sabendo que todas as dificuldades, as tribulações e todo este fogo consumidor, quando vem sobre nós, não seremos consumidos, porque prevalecerá na nossa vida, na vida do teu povo, da tua igreja, daquele que crê no teu nome, prevalecerá o fogo do teu Espírito Santo. E seremos como essa sarça foi nas mãos de Deus, seremos também nas tuas mãos instrumento de bênção para que muitos possam ouvir o Senhor, chamando os seus nomes. E ali o Senhor se revelará: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Em nome de Jesus nós oramos, pela fé te agradecemos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, te dê graça e renove sobre você o fogo do Espírito Santo, que é tudo aquilo que nós precisamos durante esses dias de tribulação. Deus abençoe.